Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sim para ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte falando sobre o Flamengo, né? Nesse vídeo vai falar sobre o estádio do Flamengo que avançou, tem novidades importantes para vocês nesse vídeo aqui, então não perca. Vai falar também sobre o confronto, né, entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, quais são os desfalques, quais jogadores que vão para esse jogo. Então, assista até o final e não perca nada nesse vídeo aí. Então, sem mais enrolações, fica aí com a reação. O Flamengo está embalada por um grande momento do artilheiro Pedro Vene Casagrande. Com seu camisa 9, o Flamengo segue a preparação para o jogo que é contra o Grêmio. Rodou. A equipe rubro-negra aproveita os dias de folga antes de voltar aos treinos e encarar os próximos desafios. Com a goleada, a empolgação do grupo está elevada, e em especial de um jogador, o atacante Pedro. Desde a chegada de Tite, o atleta tem sido peça fundamental no time e tem mostrado em campo o motivo de não ter saído mais de titular. O camisa 9 está a uma assistência de igualar a marca que atingiu em 2023, tendo disputado 35 partidas a menos. Pedro soma 3 passes para gols dos companheiros no Flamengo. Com esse número, o atacante está a apenas uma assistência para igualar o feito que conseguiu durante toda a temporada de 2023. Além disso, ninguém tem mais gol que Pedro no futebol brasileiro em 2024. Em 28 jogos atuando pelo Flamengo, o atacante marcou 22 vezes. E foi dele o gol da virada do Vasco, o que fez Pedro aumentar sua marca e se isolar na lista de goleadores da temporada. A fase de Pedro no rubro-negro parece que não irá parar por aí. Ele já chegou ao top 5 dos atacantes brasileiros com mais gols na Libertadores e entrou na lista dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo. Pedro já é um ídolo para a torcida do Fla e tem cada dia mais sendo cara do time. Continue votando lá na nossa enquete, @SBTRio, o nosso Twitter, assim você vota, e @SBTRio oficial, o nosso Instagram. Vota se você concorda ou não com esse tipo de protesto que aconteceu na porta do Vasco, vota lá. Eu já dei minha opinião, Pedrosa também, Vini já deu a dele, vocês já sabem a nossa opinião. Aliás, há muito tempo quem assiste esse programa, né? Que na rede sempre... aqui, ó, Venedrosa em crise. Acabou. O SBT acabou de marcar, gente. Ele vai se magoar. Vocês gostam, hein? Gostam. Vene, olha só, o Pedro acontecendo, né? E a gente até trouxe aqui, quando ele teve aquele problema até de agressão com um membro da comissão do Flamengo, como isso reverberou no campo, né? Como o Pedro não estava bem. Ele tinha até números bons, né? Mas a gente sabia que ele podia entregar muito mais. E agora, num ambiente extremamente confortável, ainda mais com um treinador que gosta muito dele, o Pedro ele só precisa de um bom ambiente para jogar bem, o Vene. Estamos falando de um dos melhores centroavantes de futebol brasileiro, se não for melhor, vale até esse bom debate aí. Me chamou a atenção o fato dele nem ter sido convocado para a Copa América pelo técnico Dorival Júnior. De fato, eu esperava. Embora ele esteja na lista ali de jogadores em espera, se alguém se machucar, o Pedro vai ser chamado pelo técnico Dorival Júnior. Mas é uma temporada absurda do Pedro, é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, tá chamando gol, não tem jeito, e é por conta disso, não é só por causa da fase do Gabigol, mas também pela fase do Pedro, que o Gabigol é reserva. Porque como que você vai tirar esse jogador do time titular? O jogador está vivendo uma fase absurda. Todo jogo ele está metendo um gol praticamente. Então, assim, falar do Pedro aqui é chover no molhado. Eu sou muito fã do futebol dele, um jogador extremamente inteligente. E ele tem evoluído muito com o técnico Tite no estilo de jogo também. Ele tem deixado de ser aquele centroavante paradão dentro da área. Muito pelo contrário, ele agora se movimenta muito mais, dá combate, tem ajudado muito mais o time dessa forma. Então, o Pedro, de fato, tem vivido um grande momento. É um dos principais jogadores do Flamengo na temporada e, repito, é o maior artilheiro no momento do futebol brasileiro. E assim, você sabe que ontem na Rede Economia o cara assumiu que vai pra lá e depois vem pra cá? Ah, é? Pô, eu tenho amigo que faz isso. Cara, ainda me conta na minha cara, pô. Eu falei, pô, mente? Ué. Diz que vê desde o início. Eu fecharia a cara. Sério? Imagina eu, né? E a gente ainda dá boa tarde pra eles. Imagina É melhor a gente parar com isso. Para de buzina. Quem quiser chegar, chegou. Quem não quiser também. Ah, e perderam. Hoje teve briga mesmo. Perderam a melhor parte do programa. Fazer protesto na casa dessas pessoas. A gente já entra lá. Vamos A fazer? gente já entra lá e fala, ó, não quero você naquele canal.
chegar assim e vou falar, ó. Aqui, irmão. Água é muito melhor que cafezinho, tá? A rede economia é muito melhor. Vergonha! Traidor! Um beijo para Alex Escobar, grande amigo, que gosta de tomar um baita cafezinho. comunicador, Alex. inclusive. Ô, Lucas Pedrosa, em relação ao Pedro, a gente tem um grande atacante, eu acho que da última fábrica dos nossos 9. Ele é o mais moderno e eu acho que o mais pronto, talvez, que joga no Brasil, tá? Estamos falando que joga no Brasil, tá Perfeito. bom? Brasileiro que joga no Brasil. Ele é um 9 muito moderno, com muita qualidade e muito jovem, né, Pedrosa? Sim, Pedro joga muito e sempre jogou. Desde o Fluminense, que ainda tinha um time mais limitado, Pedro já se destacava. É lógico, não conseguiu tanto sucesso na Europa, mas isso também passa por vários fatores que não tem a ver com o próprio atleta. E quando ele volta ao Flamengo, desde o momento que ele chegou, ele já foi rei da América, ele é campeoníssimo. Ele é um cara que já passou por coisas que não deveria passar, como tomar um soco dentro do seu próprio ambiente de trabalho, entre outros momentos. Desse ano mesmo, a torcida vaiando o Pedro dentro do estádio, sendo que o cara sempre foi o artilheiro do time. Então eu tenho que parabenizar aqui o Pedro, não só pelo futebol que ele joga, que todo mundo sabe. Sai da área, faz pivô, tem qualidade técnica para poder servir seus companheiros, inteligência animal, é um cara que bate muito bem pênalti, cabeceia demais, mas também pela força mental do Pedro. Tudo isso ele conseguiu passar por todas essas situações e ele continua performando pelo amor que ele tem com a camisa do Flamengo. E sem dúvida alguma, para mim, ele é o principal jogador do Flamengo em 2024. Vene Casagrande, como é que será o processo do julgamento do Gabigol? Ele já foi para a Suíça? Não, ele embarca hoje, ele está em São Paulo, embarca de São Paulo. Os advogados já foram. bom, ontem. né? Ai, queria estar com o julgamento agora. Mas não no negócio lugar. de doping. Que isso? Não, eu não queria estar na pele dele, não. Suíça. Não, eu prefiro ficar em Niterói. Prefere também, na acho. pele dele? Pô, o cara pode ser verdade, suspenso, verdade. punido. Eu tava olhando só o lado da viagem. Você só tá vendo o lado bom do negócio. Mas Vai, ele embarca Nenê. hoje, a audiência, no caso não é nem julgamento, vai ser uma audiência e aí depois vai sair o resultado Ele dessa fala audiência. nessa audiência? Ele vai falar, tanto é que ele vai comparecer. Também terá o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, como uma pessoa ali para tentar ajudar na defesa dele. O julgamento, a audiência é no dia 7 e aí dia depois, sai o resultado dessa audiência, se ele vai continuar punido ou não. A cabeça dele, de fato, deve estar um trevo. Inclusive, eu acho que o desempenho dele vai muito por conta disso. Imagina, eu gente. me boto no lugar da pessoa, ele é um ser humano, não tem como você não pensar nisso. Embora ele não tenha feito nada, entre aspas, o resultado tenha dado negativo do doping dele, ele está sendo acusado de algo e ele pode ser punido. A verdade é essa. E aí ele ficar sem poder atuar, independentemente se é a camisa do Flamengo ou não, mas você não poder exercer a sua profissão. Mas vale ressaltar, isso tudo está acontecendo graças a ele. Não é nenhuma implicância. É porque ele fez por onde. A verdade é essa. Se ele tivesse apenas urinado no momento que era obrigado a fazer isso, nada disso teria acontecido. Não Mas seguir todas as é regras. isso. Era só seguir regra. Mas isso aconteceu, agora é torcer E a gente- para que o resultado seja positivo para o Flamengo. A gente já comentou aqui sobre o respeito que outros atletas, sem ser o jogador de futebol, têm pelo doping. O doping ele não existe só no futebol, pelo contrário, ele é até às vezes mais rigoroso em outros esportes, quando tem o atleta de alta performance. E a maioria dos esportes, todo mundo respeita muito o momento do doping. Eu acho que esse caso do Gabigol, ele chega para passar uma mensagem para aqueles, porque não são todos, que pensam que é uma bobeira, que é uma chatice. Eu não tô afim, não é tá afim ou não tá. Eu também não tô afim de um monte de coisa que eu tenho que fazer, porque é regra do meu trabalho. É regra do trabalho do atleta e tem que respeitar. Você tem que fazer do jeito assim, 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 assim. E depois do jogo eu fiz xixi no intervalo, não tô com vontade, eu fiquei muito suor, eu não tô com vontade de fazer xixi. Meu irmão, senta aí no sofá, espera e respeita, porque isso faz parte do esporte, não só do futebol. Olha só, Igor Jesus já... Sobre um ex-goleiro do Flamengo que pode pintar no Santos. Trata-se de Hugo Souza, jogador de 25 anos de idade, e ele ainda está ligado ao Flamengo, embora tenha disputado a temporada europeia pelo Chaves de Portugal. Temporada boa, de 27 jogos, titular absoluto, ele chamou demais a atenção, especialmente no jogo contra o Benfica, quando pegou 3 pênaltis. Ainda assim, o time dele foi derrotado pelo Benfica. 50% dos direitos econômicos dele podem ser comprados pelo Chaves por apenas 1.200.000 euros ou 6 milhões e meio de reais. É isso que estava estabelecido no contrato de empréstimo, mas o Santos está tentando atravessar esse negócio para ficar com o Hugo Souza para o lugar do João Paulo, que sofreu uma lesão séria e só volta a jogar na próxima temporada.
Santos também pretende trazer outros reforços, uma das possibilidades levantadas nas últimas horas de Igor Rabelo, zagueiro que pertence ao Atlético e perdeu espaço desde a chegada do Gabriel Milito. Embora o Atlético afirme que não tem um interesse de negociar o Igor Rabelo, a menos que seja por uma proposta extremamente interessante. E essa busca por um zagueiro me causa a impressão de que o Santos já acredita na possibilidade de negociar o Joaquim na metade do ano. Contei para vocês nos últimos dias. Falar sobre a chance de o Flamengo faturar R$1 bilhão com a venda dos name rights de seu estádio. Mas, Nicola, o Flamengo tem estádio? Não. O Flamengo está comprando o terreno do estádio para construção em 2 ou 3 anos, mas já surgiu a informação nas últimas horas, divulgada pelo Lauro Jardim, de O Globo, que o Flamengo negocia com a Allianz a venda dos name rights do seu futuro estádio. E essa negociação pode garantir até R$1 bilhão ao Flamengo numa operação de 25 anos. Por 25 anos, o Flamengo emprestaria o nome do seu estádio para a empresa, que também tem o mesmo tipo de acordo com o Bayern de Munique na Alemanha e com o Palmeiras em São Paulo. Um dos nomes favoritos, segundo Lauro Jardim, é Allianz Fla Arena. Você gostou do nome? O que achou desse valor de R$1 bilhão? Só para lembrar, o Flamengo, ou melhor, o Palmeiras fechou com a Allianz em 2013 um acordo de só R$300 milhões por 20 anos de contrato. Esse mercado, obviamente, se inflacionou, os valores melhoraram e o Flamengo poderia, com esse R$1 bilhão, ter pelo menos metade da grana que vai gastar para a construção do seu estádio, já garantida antes mesmo da compra do terreno. A estimativa do Fla é de que esse estádio, para 80 a 85 mil pessoas no gasômetro na região central do Rio de Janeiro, pode chegar a custar mais ou menos R$2 bilhões. Só para completar, alguns dias atrás também já se havia sido especulado a possibilidade da Audi pagar R$800 milhões pelos naming rights do estádio rubro-negro, que eu ouvi de uma pessoa do Fla que nunca debateu-se essa possibilidade com a Audi. Já em relação à Allianz, houve um encontro do presidente Rodolfo Landim do Flamengo com representantes da Allianz em Londres por conta da final da Champions. O presidente esteve na capital inglesa e conversou com representantes da Allianz. Bora falar Maracanã, aqui atrás de mim, todo o complexo esportivo que envolve o Maracanã, o ginásio do Maracanãzinho, que você está vendo ali, o estádio de atletismo Célio de Barros e o parque aquático Júlio Delamare. Maracanã, o estádio mais famoso de futebol do mundo, junto com o Wembley. Que durante muito tempo foi o maior estádio do mundo, agora não é mais. Porém, a sua fama e a sua mística são inabaláveis. A Casa do Inesquecível. Construído para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. E as histórias todas estão acontecendo através de todas essas décadas. E nós sempre ouvimos aquela frase, e cantamos também: o Maraca é nosso! O Maraca é de todo mundo! Não é não. O Maracanã é da dupla Fla-Flu. É isso aí. Eu sei que tem muita gente que vai ficar irritada, que não vai curtir, mas a realidade é essa. Vamos contar a história. Em 2017, 3 anos após a Copa do Mundo realizada no Brasil, este equipamento, o Maracanã, que passou por uma grande reforma para o Mundial de Futebol, estava inteiramente abandonado. O governo do estado, com a sua incompetência para gerir o equipamento e também outras situações, estava com um pepino gigante na mão chamado Maracanã. E aí apareceu o Flamengo, o clube de futebol mais popular do Brasil, o clube que, consequentemente, levou mais público até hoje ao Maracanã. Vale lembrar que dos 20 maiores públicos da história do futebol brasileiro, o Flamengo está em 14 e eles todos foram registrados no Maracanã. Apareceu o Flamengo para fazer investimentos, porque tinha interesse de jogar no Maracanã, obviamente, nada é de graça, nem por acaso. O Flamengo tinha interesse em jogar no Maracanã e, a partir dali, começou a fazer investimentos, ajustes e costurar um acordo com o governo do estado para que ele pudesse utilizar o Maracanã com mais frequência e firmou uma parceria com o Fluminense. Então, a dupla Fla-Flu, a partir de 2017, 2018, começou a colocar dinheiro no Maracanã. Se não fosse
a dupla com um montante maior investido pelo Flamengo, sinceramente, eu não seria capaz de dizer que o Maracanã hoje estaria funcionando. Mas o Maracanã seguiu. Flamengo, Fluminense conseguiram ali, através de um consórcio, administrar o Maracanã interinamente. E isso veio se arrastando ao longo dos anos. Vocês estão acompanhando essas guerras políticas, clubísticas, e toda hora falando que o Maracanã é nosso, que é isso, que é aquilo, que todo mundo tem o direito de jogar no Maracanã. E é verdade, não sei por que existe polêmica em relação a isso. Mas agora o governo do estado, depois de um longo processo, homologou que a dupla Fla-Flu venceu a licitação para administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Ou seja, até 2044, o Maracanã estará sob o comando da dupla Flamengo e Fluminense, que formará uma empresa que irá gerir o estádio. Desta empresa, 65% caberá ao Flamengo, 35% caberá ao Fluminense. O Flamengo vai ter um aporte maior de dinheiro e, por consequência, receberá também mais dinheiro. Como, por exemplo, no último domingo, Flamengo e Vasco jogaram no Maracanã. O Vasco da Gama pagou um aluguel de R$350 mil. Deste montante, a maior parte, 65%, ficou com o Flamengo. Então, minha gente, nos próximos 20 anos, agora de maneira oficial, permanente, com uma licitação feita, Flamengo e Fluminense vão administrar o Maracanã e ali farão investimentos previstos em R$20 milhões por temporada. Farão melhorias e, obviamente, que terão benefícios. Por isso, eles estão colocando dinheiro. Então, a arrecadação do Match Day, o dia da partida, os eventos que acontecerem no Maracanã, shows, visitações, tudo isso, a dupla Fla-Flu terá uma participação significativa. Afinal de contas, administra o estádio. É o mesmo caso do Botafogo com o Newton Santos, que é um equipamento da prefeitura, mas este equipamento foi cedido ao Botafogo para ele administrar. E o Botafogo ali tem shows, tem jogos, tem eventos em que ele fatura em cima de um equipamento que ele administra e tem despesa. Então é muito claro, o Maraca não é nosso. O Maraca é da dupla Fla-Flu nos próximos 20 anos. Então é isso, galera. Nesse vídeo aí teve bastante informação, né? Falou um pouquinho aí sobre Pedro, né, que é o artilheiro aí do Flamengo, artilheiro também do Brasil, né, o maior goleador. Falou sobre também Neneca, aí o Hugo Negue tá indo, pode ir para o Santos, né, uma venda aí, né, o Flamengo pode fazer, o goleiro não está sendo usado, né, e pode ser vendido para o Santos, né. E também sobre o estádio do Flamengo, né, que o Flamengo está negociando aí com Aliás para o name rent, né, do novo estádio. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve em Londres para discutir um acordo da Name Wendy's com o Allianz, né? É o mesmo do Allianz Parque, né? E a seguradora alemã pode investir cerca de 1 bilhão na nova arena do clube, né? Então, o nome do favorito, né, para o estádio que muitos estão querendo é Allianz Fra Arena, né? Então, pode ter esse nome e também pode ter Allianz Arena Zico, né? Então pode ter esses dois nomes aí que pode ser do Flamengo aí no estádio novo, né? Visto que a empresa quer dar esse valor de 1 bilhão de reais aí, né, para ter o nome do estádio do Flamengo por 20 anos, né? Então isso pode acontecer, avançou, né? E o Flamengo naquele momento pode anunciar. E também sobre o estádio do Maracanã, né, que o Flamengo e o Fluminense agora tem um consórcio aí por mais 20 anos aí. Então, se o Flamengo conseguir construir em 8 anos aí, 10 anos ou até 6 anos de estádio, vai estar cuidando de 2 estádios aí por 20 anos. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.